Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Aproveitando os irmãos de pé, eu já convido os irmãos a abrir a palavra de Deus no livro de 2 Timóteo, no seu capítulo 2, verso 1. 2 Timóteo, capítulo 2, apenas o capítulo, versículo 1. Glória a Deus, aleluia. Os irmãos encontraram? Diz assim a palavra de Deus: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Os irmãos podem tomar o vosso assento. Glória a Deus. Meus queridos, é uma grande alegria ao nosso coração, onde mais uma vez aqui nós se encontramos na casa de Deus. Como é bom, né, meus irmãos, a gente poder ter condições de vir à casa do Senhor, por mais que às vezes nós passamos o dia a dia difícil para alguns, né? Passamos momentos difíceis, às vezes a canseira do trabalho, às vezes quer nos impedir de estar na casa do Senhor. Mas quando nós passamos a olhar na cruz o que Jesus fez por nós, nós não veja motivo para nós murmurar ou querer ser ingrato ao nosso Deus, de às vezes não querer participar de um culto tão abençoado desse. Pelo contrário, nós temos que andar todos os dias com nossos corações desejosos, almejando estar na casa de Deus, servindo a Deus, louvando o nome do nosso Deus Todo-Poderoso, porque foi Ele que tem nos dado a vida, foi Ele que tem soprado em nossas narinas, para que hoje nós estamos aqui. Nós não estamos aqui porque somos melhores, nós não estamos aqui porque somos perfeitos, mas sim, nós estamos aqui porque nós dependemos da graça do nosso Deus maravilhoso. E aqui nós estamos nesta noite. Por isso, meus irmãos, que nós temos que continuar servindo a Cristo em meio às dificuldades, em meio às lutas, às diversidades que às vezes vem sobre a nossa vida. Jamais nós podemos querer olhar para trás e querer desistir do Evangelho, querer desistir das coisas de Deus. Pelo contrário, nós temos que olhar para o alvo, que é Cristo Jesus. Meus queridos, nós olhando para esta palavra, aonde nós acabamos de ler neste momento, nós vejamos aqui que o apóstolo Paulo, ele vem trazendo aqui um encorajamento, ele vem trazendo aqui uns conselhos, ele vem aqui exortando este jovem, o jovem Timóteo. E nós veremos então que o apóstolo Paulo, ele vem dizendo: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Mas veja, meus irmãos, se nós observarmos a palavra de Deus, nós vejamos que o conselho do apóstolo Paulo é algo para que Timóteo, ele se fortalece no Senhor, não é no homem. Porque às vezes, meus queridos, algumas pessoas por aí, às vezes até crentes dentro da casa do Senhor, que às vezes estão ao nosso lado, às vezes estão com conselhos errados, bloqueados para nós, para nos desanimar dos caminhos do Senhor. Mas nós vemos que o apóstolo Paulo, ele dá um conselho do céu para o jovem Timóteo: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, nós olhando para esta palavra, nós entendemos que somente Cristo é suficiente para nos ajudar no dia a dia da nossa vida. Porque as lutas são grandes, mas quando nós se espelhamos no Senhor, quando nós buscamos a face do Senhor, quando nós cremos no poder de Jesus, nós vencemos as dificuldades, nós vencemos as lutas, nós vencemos as diversidades. Nós vemos que ainda o apóstolo Paulo, ele continua
Sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Jesus Cristo. Sofre. Às vezes, meus irmãos, nós se encontramos nos dias de hoje, que já não queremos sofrer mais pelo Evangelho de Jesus. Já não queremos mais sofrer pela a obra de Deus. Não queremos mais pagar um preço, pagar um sacrifício para continuar servindo a Jesus, para continuar servindo a Cristo. Mas Paulo vem nos ensinando nesta noite: sofre, pois, comigo as aflições. Então nós podemos observar, meus irmãos, que as aflições são grandes. O próprio Jesus, instruindo os seus discípulos, diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então Jesus já nos deixou uma mensagem ao nosso coração, que nós ia enfrentar dificuldades sobre esta vida, nós ia enfrentar momentos difíceis, nós ia passar por momentos dolorosos sobre esta vida, e quem sabe às vezes algumas pessoas estão ao nosso lado, e às vezes faz parte desta aflição, e Deus está querendo, olhando para nós, e querendo que nós continuemos perdoando, suportando aquele que às vezes nos machuca, nos fere, nos prejudica, nos calunia. Mas às vezes, meus irmãos, nós não queremos perdoar o nosso próximo. Porque nós amar aquele que nos abraça, que nos ama, é fácil. Mas muitas vezes, como é difícil nós amar aquele que está todos os dias, às vezes nos machucando, preparando armadilhas para nos prejudicar nesta vida. Mas como Jesus, como Deus não faz acepção de pessoas, jamais nós também poderemos andar por aí fazendo acepção de pessoas. Pelo contrário, nós temos que estar todos os dias lutando, buscando, pedindo para que o Senhor venha salvar almas para o seu reino. Mas às vezes, meus queridos, nós não queremos se posicionar, nós não queremos fazer a obra de Deus, fazer a obra do Senhor. Nós não se preocupamos hoje mais com as almas que estão por aí caídas, aflitas, nas garras do inimigo. E às vezes nós, como cristãos, estamos dentro da igreja, acomodados, estacionados, não queremos mais se preocupar com o nosso próximo. Mas o apóstolo Paulo, ele diz em Romanos, que se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Ou seja, não queira pagar com o mesmo lado da moeda. Quantas vezes nós queremos pagar com o mesmo lado da moeda, com o nosso próximo? Mas Deus espera que nós agimos como um bom samaritano. Nós vemos que o levita, o sacerdote, passou de lado sobre a vida daquele homem que caiu nas mãos dos salteadores. Mas quando um samaritano que ia de viagem, como a palavra diz, avistando aquele homem, a Bíblia diz que ele se aproxima e a Bíblia diz que ele teve uma íntima compaixão por aquele homem que caiu nas mãos dos salteadores. E a Bíblia diz que ele cuida daquele homem. Ele atou as feridas daquele homem, deitando azeite e vinho. Ou seja, ele se preocupou com o próximo. Ele atendeu aquele que estava à sua necessidade. Mas nós às vezes não queremos atender aquele que às vezes precisa do nosso ombro, precisa do nosso companheirismo, precisa da nossa atenção, da nossa compaixão, do nosso amor. Então, meus queridos, sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Se nós observarmos uma guerra, quando um soldado é ferido, aquele que está ao lado que não é ferido, ele não desiste do seu companheiro. Por mais que ele vai ocorrer também de ser ali atingido
atingido, baleado, mas jamais ele vai deixar ali o seu companheiro ferido, machucado. Não, ele vai estender as suas mãos para ajudar o seu companheiro. E é assim que Cristo quer que todos nós agimos desta forma, agimos desta maneira, se preocupando com o nosso próximo, tendo compaixão pelo nosso próximo, e sempre não desistir do Evangelho dele, não desistir da obra do Senhor. Nós vemos ainda que o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, no seu capítulo 11, ele continua instruindo a Timóteo, dizendo: palavra fiel é esta, de se morremos com ele, também com ele viveremos. Algo para nós refletir nesta noite, meus irmãos. Qual é a nossa posição diante do Senhor? Qual é o nosso comportamento como cristão, como servo de Deus, diante dos olhos do Senhor? Será que nós estamos amando a Deus acima de todas as coisas? Será que algumas coisas desta vida não está tirando a nossa atenção do nosso Deus Todo-Poderoso? Quantos já têm se encurvado às coisas que este mundo lhe oferece? Quantos já têm desistido do Evangelho de Cristo? Quantos já têm negado a Jesus? Quantos já têm arredado os seus pés da presença do Senhor? Se morremos com Ele, também com Ele viveremos. O Senhor, meu irmão e minha irmã, Ele tem o melhor para nós. Basta nós permanecer fiel a Ele. Basta nós não desistir do Evangelho. Basta nós não sair debaixo da luz da poderosa palavra de Deus, mas permanecer fiel a Ele. Porque se nós negar a Cristo, vamos perder a entrada na glória, a entrada no céu. Porque ainda Paulo, instruindo a Timóteo, ele diz no seu versículo 12: se sofrermos, também com Ele reinaremos, mas se negarmos, Ele também nos negará. Algo doloroso, que vai ser para muita gente, nesse grande dia, onde o Senhor vai olhar para nós e vai dizer: não te conheço, apartai-vos de mim. Se negarmos, também Ele nos negará. Então, meus irmãos, algo para nós refletir nesta noite, que nós precisamos, cada dia que passa, melhorar a nossa conduta com o Senhor, não desistir do Evangelho do Senhor, não negar a Cristo por qualquer coisa que este mundo às vezes tenta infiltrar dentro do nosso coração. Por mais que nós somos falhos, somos pecadores, mas nós temos que estar todos os dias se esforçando, buscando a graça do Senhor, buscando a presença de Deus, servindo a Cristo com persistência, até aquele grande dia, onde Ele voltará para buscar a sua igreja lavada e remida pelo seu precioso sangue, que foi vertido, derramado ali na cruz do Calvário. É por isso, meus irmãos, eu digo para todos nós neste momento, que não vale a pena nós agir com ingratidão diante do nosso Deus. Por mais que passamos por aflições, momentos difíceis sobre a face dessa terra, mas vale a pena nós permanecer fiel a Jesus. Vale a pena nós não negar a Cristo pelas coisas que o mundo nos oferece. Não vale a pena nós desistir do Evangelho. Pelo contrário, nós temos que estar todos os dias buscando, se esforçando, para que nós possamos fazer parte do reino de Deus. Aleluia. E ainda Paulo, ele diz no seu versículo 3: se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Aleluia. Por mais que às vezes você desiste de Deus, mas Ele sempre vai ser fiel. Ele é fiel para operar
as maravilhas sobre a nossa vida. Como é que nós estamos diante do Senhor? Como é que nós estamos servindo a Cristo, servindo a Jesus? Como é que está a nossa fidelidade diante do Senhor? É uma pergunta ao nosso coração nesta noite. Será que a nossa fé ela está convicta no Senhor? Ou será que às vezes algumas coisas deste mundo, alguns pratos, alguns manjares, já têm tirado a nossa atenção do céu? Já têm fazido nós desistir das coisas de Deus? É por isso que, por mais que houve um tempo que nós aceitamos a Jesus, mas nós temos que continuar acreditando, confiando nesse Jesus maravilhoso. Porque em Salmos número 37, no seu versículo 5, o salmista vem dizendo: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Entrega o teu caminho ao Senhor. Todos nós que estamos aqui, já houve esse momento, ou às vezes não houve, mas a maioria já houve, que nós entregamos a nossa vida a Cristo, viemos à frente, aceitamos a Jesus como o único, suficiente Salvador da nossa vida, mas o salmista continua dizendo: confia nele, aí ele tudo fará. Então o primeiro passo é entregar a nossa vida para o Senhor. O primeiro passo é nós se lançar nos braços do Senhor. O primeiro passo é nós deixar que Deus rege a nossa vida. Mas o segundo passo, confia nele, porque ele tudo vai fazer em nossa vida. Às vezes nós já demos o primeiro passo, entregar nossa vida a Cristo, mas quem sabe o segundo passo nós não estamos cumprindo em nossa vida como cristão, como servo de Deus, continuar confiando nele. Porque às vezes, meus queridos, infelizmente, há cristão dentro da casa do Senhor, de 10, 20, 30 anos dentro da igreja, que ainda sua confiança está no braço do homem. Ainda mais se haver perca. Tem pessoas que às vezes, se nós for chamar a atenção do seu filho, a pessoa pega a sua família e sai da igreja, desiste de Jesus, desiste das coisas de Deus, porque às vezes um obreiro chamou a atenção do seu filho ou da sua filha, ou seja, virou as costas para as coisas do Senhor. Então nós temos que continuar confiando no Senhor, temos que continuar acreditando que Deus é conosco, que Ele está conosco todos os dias, nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todos os males, de todos os perigos que este mundo coloca na nossa frente todos os dias. Então, nós temos que todos os dias se inclinar para o nosso Deus e confiar que Ele vai operar as suas maravilhas, os seus milagres sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa vida. Mas basta confiar, basta acreditar, basta entender que Deus está conosco, que Ele é a nossa força, é o nosso refúgio. Mas às vezes confiar naquilo que está ao nosso redor, que o mundo coloca às vezes em nossa vida, parece que é mais fácil. Quantos crentes dentro da casa de Deus, que no momento da sua dificuldade na área financeira, às vezes vai lá na lotérica fazer uma fezinha. Quantos crentes nos dias de hoje, infelizmente, meus irmãos, vem de dobrar o seu joelho e acreditar no poder do céu, no poder de Deus, estão infiltrados nesse joguinho do tigrinho. E muitas pessoas estão cometendo um suicídio por às vezes perder o seu dinheiro, porque deixou de acreditar nele, deixou de confiar que
que Ele ia operar a bênção, Ele ia prover a bênção sobre a sua casa. Então é por isso, meus irmãos, que além de nós entregar nossa vida a Cristo, nós precisamos continuar confiando que o Senhor, Ele vai nos socorrer no momento certo, na hora certa. Não é no nosso tempo. Às vezes nós queremos no nosso tempo, nós queremos no hoje, agora, no já. Mas o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Há bênçãos que Deus, Ele tarda sobre a nossa vida. Sabe por quê? Porque às vezes nós não temos ainda maturidade para adquirir. É como uma criança que se pedir uma faca para o seu pai não vai dar. Por quê? Porque não tem maturidade para adquirir aquela faca. As bênçãos de Jesus é a mesma coisa sobre a nossa vida como crente. Tem bênção que ainda, se o Senhor derramar em nossa vida, nós vamos se prejudicar. Nós não temos maturidade para adquirir. Quantos crentes que, quando Jesus abençoa com um carro novo, aí já não quer vir mais para a casa do Senhor, só vive viajando, não quer saber mais de culto, não quer saber mais de servir a Cristo. Meus irmãos, é por isso que tudo tem o seu tempo, na hora certa, no momento certo. O Senhor, Ele sabe de todas as coisas sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Então basta continuar confiando, continuar crendo que o Senhor, Ele vai continuar operando as maravilhas e os milagres sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, no nome de Jesus. E assim eu já agradeço a minha oportunidade nesta noite, no nome de Jesus querido, Jesus Cristo. Glória a Deus.